Estado de Israel cabe várias vezes dentro do Brasil. O Estado de Israel é menor que o Estado do Rio de Janeiro. Então é um minúsculo Estado judeu, um minúsculo Estado de Israel, como queira. Mas desde que esse Estado foi oficializado, foi criado em 1948, ele vive embaixo de tensões e de guerras. Vive debaixo de tensões e guerras, esse minúsculo Estado de Israel. Mas quando eu olho para esse Estado, quando eu olho para esse povo, eu me maravilho porque eles têm sobrevivido. Eles estão cercados por inimigos. Eles estão cercados por povos que querem literalmente varrê-los da face da terra. Só que ali existe um povo, irmãos, que aprendeu a lutar. Que aprendeu a batalhar. Esses dias eu estava vendo algumas particularidades sobre esse minúsculo Estado. Existe um prêmio chamado Prêmio Nobel, que é dado a indivíduos que se destacam em alguma área, ou que trazem algum benefício para a humanidade. Não, Deus se levantou, irmãos, para ser um canal de bênção, tá? Sai desse teu casulo aí. Sai dessa tua cápsula. Para de pensar só em você. Já perceberam que o caldo vai ser meio grosso? Vamos sobreviver até o final. Então, irmãos, desse prêmio, pelo menos, essa nação, esse minúsculo Estado, teve pelo menos 13 indivíduos que ganharam esse prêmio. Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Economia, e teve um que até o Prêmio Nobel da Paz. Um povo que faz guerra e teve alguém que ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Assim é Deus. Dos 25 medicamentos mais importantes que existem, pelo menos 8 estão ligados a institutos que têm sua origem em Israel. Esse minúsculo Estado judeu. Eu creio que alguns irmãos têm acompanhado o que tem acontecido. Praticamente todos os dias o território deles é bombardeado. O pelo Hezbollah, ou pelo outro lá que agora me falha a memória, esqueci o nome, Hamas. Só que eles têm um sistema de defesa chamado Domo de Ferro, que repele, que neutraliza pelo menos 90% desses projéteis. O que me chama a atenção é que esse sistema, chama Domo de Ferro, mas popularmente é chamado de David Sling. Tem aqui um professor de inglês, tem que tomar cuidado com o meu inglês, né? Que quer dizer, uma tradução livre, quase uma interpretação, irmão, para que não tenha um ataque no coração aqui. Funda de Davi. Por que funda de Davi, irmãos? Foi com uma funda que esse pastor derrubou um gigante. Mas eu quero crer como na minha vida, eu creio que talvez eu não seja o único. Há homens e mulheres jovens aqui que têm muitos gigantes a enfrentar, amém? Glória a Deus. Não tem muita gente, glória a Deus por isso. Funda de Davi. Quando nós ouvimos falar de Davi, irmãos, eu principalmente, eu me maravilho, porque eu oro. Quando eu vejo alguém pronunciar Davi, a primeira coisa que me vem à memória é adoração. Glória a Deus. Só que quando eu ouço falar de Davi, eu também tenho que entender que além de adorador, esse rei foi um grande guerreiro. Foi um grande soldado. Foi alguém que ia para cima. Eu acho interessante, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Saul ficava endemoniado, então os seus oficiais, seus assistentes falaram assim: olha, vamos chamar alguém que toque. O louvor liberta. Aí o outro disse: eu conheço alguém. É um jovem.
mas ele é um homem de guerra. Eu costumo dizer, irmãos, que o livro de Deuteronômio, especialmente o capítulo 20, deveria ser o segundo tema para a gente trabalhar com os novos convertidos, pastor. Depois deles entenderem a graça, entenderem que só há salvação em Jesus, entenderem que não tem outro mediador, a gente devia ensinar para esse povo Deuteronômio 20. Por quê, pastor? Vai ter batalha, vai ter luta. Uma vez um irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, cheguei na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, pensei que os meus problemas iriam acabar, e depois começaram a me mostrar uns gigantes que eu não conhecia. Não, vão ter gigantes sim. Se você pretende seguir a Jesus, se você pretende ser discípulo de Jesus, você vai ter que encarar um gigante pela frente. Mano, Deuteronômio é a repetição da lei. Não é isso, pastor? Repetição da lei. De várias leis, inclusive as leis de guerra. Mas Deuteronômio também é a preparação para tomar posse da herança. Está pegando ali, crente? Só que para tomar posse da herança, tem que batalhar. Aleluia. Ficar sentadinho dentro de casa, não vai dar direito de herança para ninguém. Bom, olha bem como o texto começa. Algumas aulas de português eu não faltei, então. Né? Diz assim, ó: quando saíres a peleja, um advérbio de tempo, acho que é isso. Ele diz quando, ele não fala talvez, ele não fala pode ser, ele não diz há a possibilidade de você sair a peleja, ele é enfático. Quando você sair a peleja, então você vai ter que sair a peleja. Aleluia. De alguma forma, em alguma área, em algum momento você vai ter que sair a peleja. E o que o texto diz? Quando os teus inimigos e vires, uma coisa que você tem que fazer é identificar quem são os teus inimigos. Tem muita gente aí lutando contra o inimigo errado. Tem muita gente que o inimigo é o esposo. O inimigo é a esposa. O inimigo é o patrão. O inimigo é alguém da igreja. E é claro que o inimigo, às vezes, é o pastor. Identifique, meu irmão. Eu vou voltar a fazer essa pergunta no final da mensagem. Como eu falei, não vou me alongar. Quem são os seus inimigos? Para que você aprenda a lutar. Então, quando sair a peleja, você vai ver inimigos. E na maioria das vezes, esses inimigos são bem maiores do que nós. É por isso que eu frisei a expressão o minúsculo Estado judeu. Quem são os seus inimigos? Aí o texto diz que quando sair a peleja, quem é que vai levantar a voz? Não era o rei, não era o general, não era o capitão, era quem? O sacerdote. A Bíblia diz que um dia Saul sai para a batalha e Samuel disse assim: Saul, tu espera, me aguarda eu chegar para fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício, interceder a Deus pelo povo, aí tu vai para a batalha. Mas Saul ficou ansioso porque Samuel perdeu a hora. Amém? Ele achou que talvez Samuel não viesse mais. Irmãos, o nosso Deus tem um dito, uma expressão popular que diz que Deus tarda, mas não falha. É mentira. E como toda mentira procede do diabo, Deus não tarda, ele vem no horário, no tempo certo. Aleluia. E a Bíblia diz que Saul ficou ansioso e faz aquilo que não era lícito ele fazer, que era oferecer sacrifício. E foi uma catástrofe.
Então o primeiro a levantar a voz é o sacerdote. Aí todo mundo já tenta se esquivar. Então não é com a gente. É pastor, pastora, presbítero, diabo. Não, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus lá em 1 Pedro, o que fala? Capítulo 2:9, que nós, Igreja de Cristo, somos o quê? Geração eleita e sacerdócio real. Então, irmão, não dá para dar desculpa, você é sacerdote. Nós somos sacerdotes. Principalmente quem é pai de família aqui. Que mexe, querido. Que posiciona. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas o que esse texto tem a ver com a minha vida? Aconteceu lá no Antigo Testamento. Aconteceu há séculos atrás, tem tudo, irmãos. Sabe por quê? Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo o que antes foi escrito para nosso ensino. Aleluia. Amém? Tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo que foi escrito, foi escrito para nosso ensino, para nós aplicarmos a nossa vida. O Evangelho é isso, o Evangelho de aplicação. Não é Evangelho de contos de carochinha. Não, de aplicação, de vivência. Tudo que foi escrito, foi escrito para nosso ensino. E o que o Senhor, e olhando para esse texto, o que o Senhor quer dizer? Seja como Israel. Seja como o minúsculo Estado judaico, o de hoje. Porque teve um tempo, irmãos, que esse povo aqui estava numa condição de muita gente. Se nós abrirmos a Bíblia, olharmos lá no livro de Números, capítulo 13, eles estavam caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. E Moisés levanta 12 homens, os maiorais, os principais de cada família, de cada tribo, para que eles fossem espiar a terra. E eles foram, irmãos. 40 dias, de uma ponta a outra, de norte a sul, de leste a oeste, e viram o que, irmãos? Terra boa, terra que mana leite e mel. Pegaram um cacho de uva, tiveram que colocar numa verga ou numa vara para poder trazer. E dentro desses 12 estavam dois homens chamados Caleb e Josué. Depois de 40 dias eles vêm para dar o relatório a Moisés e à nação. E o que eles dizem? Gente, terra boa, mana leite e mel. Olha o fruto, um cacho de uva, tem que ser carregado numa verga. A terra é boa, só que tem um porém. Na terra tem gigante. Na terra tem cidade fortificada. Na terra tem um povo bravo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles fizeram desmaiar ou amolecer o coração do povo. Um Canaã é assim, irmãos. Vida cristã é assim. É terra que mana leite e mel. É terra de frutos maravilhosos, só que ainda continua tendo gigante. Mas eu não vim aqui para enganar ninguém. Eu não larguei uma carreira para contar mentira para você. Ainda tem gigante. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo chorou aquela noite. Porque 10 homens, 10 cabeças, 10 principais de cada casa, de cada família, viram que a terra era boa, mas também viram que tinha gigante.
E o povo chorou. E o povo desanimou. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado. Os conselhos que você tem recebido. Cuidado com as pessoas que batem nas tuas costas. Que ao invés de impulsionar para frente, são uma âncora na tua vida em todos os sentidos. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O povo chora, o povo se desespera. Aí no capítulo 14, o que eles dizem? O que eles dizem? Melhor é voltar para o Egito. Ah, não. Com esse pastor não dá para congregar. Nessa igreja não dá. Esse caminho não dá, não. Melhor é voltar para o Egito. Levantemos um capitão, um líder. Mas você vai sempre encontrar um líder, facinho, facinho, para te liderar para voltar para o Egito. Vai ser bem facinho, e às vezes está bem perto de você, arrumar um líder que vai dizer: rapaz, deixa isso mesmo, vamos voltar para o Egito, vamos se abraçar aqui, vamos. Não tem? Poucos estão dizendo: não, vamos continuar, vamos. Se o Senhor se agradar de nós, nós prosperaremos. Mas o Senhor não tem prazer nem se agrada de quem retrocede. Tem uma expressão que diz assim, ó: devagar se vai longe. Não tem? Ninguém anoitece cristão e amanhece ateu. Ninguém anoitece servindo ao Senhor e amanhece desviado. É com pequenos passos. É com pequenos passos. Voltemos ao Egito. Voltemos ao Egito, irmãos. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Bom, é os príncipes. É os príncipes. Ela mana leite e mel, só que tem uma coisa: tem que guerrear, tem que batalhar, tem que lutar. Vamos voltar para o Egito, gente. Vamos voltar a ser escravo. Porque escravo a gente toma uns bascaços nas costas, uma chibatada, mas tem lá pepino, tem comida. No Egito a gente sabe como é que vai ser o dia da manhã. É dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar e pronto. Aí os camaradas tão hipócrita que falam: o Senhor trouxe, nos veio aqui para que nossa família pereça. Para com isso, não está preocupado com a família, coisa nenhuma, está preocupado com eles. E tem muita gente no dia de hoje que não está nem aí para a família. Porque o nosso Deus é um Deus geracional, hein? Uma batalha que você venceu hoje vai refletir na vida do teu filho amanhã, da tua filha amanhã. Eu acho interessante, irmãos, que lindinho meus filhos, que lindinho minhas filhas, são anjinhos, não são anjinhos, são Adãozinhos e Evinhos, que precisam se converter, que vão precisar de um referencial, de homem, de Deus e mulher de Deus, vão precisar de uma igreja, e essa igreja vai começar onde, irmãos? Dentro de casa. Então, irmão, ser príncipe em Canaã ou escravo no Egito? Mas vamos voltar, vamos ser escravo no Egito, né? Então, nós somos a geração de crentes que não quer lutar, que não quer batalhar.
Porque tudo é passado para a gente como vai cair do céu de mão beijada e não cai, irmão. Esse dia eu estava meditando no livro de Esther. Uma das frases que me chama a atenção é o primo, né? Agora caiu a ficha, é primo, dizia criativo. Amém. Disse, olha, Esther, tu não estás aí, Esther, só para se vestir de vestes reais, sentar no trono. Tu estás aí com propósito. Aleluia. Tu não pensa, Esther, que quando vier a destruição tu vai escapar, tu vai também para degola. Aí tem se não me engano, no capítulo 5, diz que Esther orou, jejuou, buscou e se vestiu de vestes reais. Alguns estudiosos dizem que essa parte de vestes reais não existe no original. Diz que Esther se vestiu do reino, se vestiu de autoridade para ir até o rei. Arriscou o pescoço. E se a gente for continuar lendo, depois de ela ter conversado com o rei, toda aquela situação, que haviam edito para matar todo o povo judeu, o povo não foi liberto assim, num piscar, num estalar de dedos, não. Eu não sei como, o texto não explica, se a gente estudar, a gente vai, talvez chegue a uma conclusão, mas foi dada a condição ao povo judeu de se armar para batalhar. E a gente acha que não, né? Foi só... Era igual quando a gente estava no colégio, que a gente ia estudar sobre a independência do Brasil, lá de Portugal, o famoso grito de Ipiranga, a gente achava que foi só Dom Pedro tirar a espada da bainha, gritar a independência, morte e pronto. Acabou, não. Teve luta, teve batalha por isso. A gente quer ficar no bem bom. E nós queremos ficar, irmãos, numa vida completamente sossegada, sem nos esforçar para nada, sem nos posicionar em nada. Eu já estou indo no final. Não, tem uma ilustração que eu já usei muito. Eu disse para mim mesmo que eu não queria usar essa ilustração. Em primeiro lugar, praticamente todo mundo já ouviu. Em segundo lugar, que ele é tão bobinho, até engraçado. É até engraçado. Mas nessa noite, o Senhor me constrange a usar essa ilustração. Tem vidas aqui que precisam. Os que não ouviram precisam ouvir. Os que já ouviram precisam lembrar. Amém? Aleluia. Tem gente que já falei tanto que isso aqui, já até sabe o que eu vou falar, né, pastor? Peleja. Se levanta. Para de ficar só esperando cair do céu. Vamos lá. Havia um homem muito sábio, irmãos. Sábio. E esse homem tinha um discípulo. E um dia ele disse para o seu discípulo: vamos sair pelos rincões, pelo interior, né, para nós examinarmos como vive o povo, né, para nós aprendermos com o modo de vida. Isso aí, bem no interior mesmo, bem, né. Chegar em determinado lugar, se colocar em uma estrada de chão, é claro, começaram a andar e começaram a notar algo curioso. De um lado daquela estrada tinha um sítio, uma fazenda, muito bem cuidada, aquela cerca de madeira branca, bem pintada, várias árvores frutíferas, um pasto bem aparado, ao longe se percebia alguns animais pastando, vacas, ovelhas, cavalos. Só que em paralelo, do outro lado da rua, também tinha uma outra propriedade. Uma cerca toda destruída. Um pasto cheio de ervas daninhas. Árvores a mesma coisa. E não se enxergava nenhum tipo de animal agropastoril. Eles vão seguindo. Vão caminhando até chegarem à sede, né, daquele lugar. Do lado de cá, não sei como é que se chama, um tipo de um portal muito bem feito.
né, de flores, uma casa muito bem cuidada, as crianças correndo bem abençoadas. E no outro lado, um casebre, um portão meio que largado ao chão. Amém, irmão? Tem gente que amanhã vai arrumar tudo que tiver errado em casa, né? Isso é bom. Um portão caído, uma casa suja. Duas crianças brincando, vieram. Chega no portão, vem um ponto dentro, tem aquelas crianças, uma outra pilha, aquele negócio correndo aqui no canto. Pensa. E o sábio pergunta para as crianças, vocês moram aqui? Eles falam, não, nós moramos aqui sim. Nós moramos aqui. Tá. E como vocês vivem? Nós temos uma vaquinha. Aí daqui a pouco, a mãe que percebe os dois estranhos conversando com os filhos, aí vem aquela mulher com um cabelo bandido, naquele estilo. O sábio pergunta, vocês vivem aqui assim? Nós vivemos aqui sim, nós temos uma vaquinha e vivemos do que ela nos proporciona. Aí depois, por último, chega o pai, o chefe da casa, o sacerdote. E o sábio pergunta, o senhor é o chefe, o senhor que é o pai de família? Sim, e vocês vivem do quê? Qual o tipo de ocupação que vocês têm? Nós temos uma vaquinha, uma herança de família. Ela dá um pouquinho de leite, um pouco a gente consome, faz uns queijos, consome aqui, leva na cidade, vende, e assim nós sobrevivemos. Se eu não me engano, irmãos, Jesus não veio e disse, eu vim para que vocês sobrevivam. Não foi isso que Jesus, foi isso, presbítero? Não foi, né? Jesus não disse isso. Eu vim para que vocês sobrevivam. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Irmãos, Isaías 55, o que diz lá, irmãos? Pelo amor de Deus, os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos. Ô querido, ô querida, estou ficando impaciente. Não só eu, não vou ter suco aqui. Vou falar algo muito duro aqui. Com essa vida medíocre que você está levando. Aí então, vivemos dessa vaquinha. Tudo bem, o servo com o seu discípulo se despediram e foram embora. Caminharam mais um leito. Eis que o sábio avista a famigerada vaquinha. Não tem aquelas vaquinhas lá do Egito? A segunda, pior que aquela. Dava para contar as costelas. Aí o sábio diz para os seus discípulos, olha a vaquinha da família. Aí o discípulo, realmente eles vivem dela. Aí o sábio diz para o seu discípulo, ela está pastando perto de um abismo. Faça o seguinte, cerque ela de todos os lados e faça ela, está muito fraca, não vai ser difícil, faça com que ela caia no abismo e morra. Não vou fazer isso. É um meio de sobrevivência dessa família. Eu estou lhe ordenando, faça com que essa vaca, essa maldita vaca, que para essa família parece ser bênção, mas é uma maldição na vida deles. É uma pedra de tropeço, é uma âncora. Depois de muita insistência, irmãos, o discípulo resolve cumprir a ordem do seu senhor e espanta a vaquinha, ela cai no precipício, se borracha toda lá embaixo e morre a vaquinha. O discípulo ficou atônito, revoltado com o seu mestre. Quando voltaram para a cidade, ele falou, não quero mais servi-lo. Eu tinha como um homem de bem, eu tinha como alguém de uma humanidade admirável. O Senhor é terrível, eu vou embora. Ele foi. Os anos se passaram, irmãos, e o remorso corrompeu a alma e o coração daquele jovem. E um dia ele tomou uma decisão.
Vou voltar lá. Ver como está aquele povo. Se puder fazer alguma coisa, vou fazer. Chegou lá, pegou o mesmo trajeto, a mesma estrada, no mesmo lugar, chegou do lado, estava lá. A propriedade lindona, bonitona, bem tratada. Só que do outro lado, propriedade mais linda do que a outra. Uma cerca perfeita. Um pasto aparado. Árvores frutíferas de todos os tipos. Ao longe, rebanhos, mas rebanhos. O coração daquele jovem apertou, ele foi andando. Chegou na frente da casa, de um lado daquela casa, e do outro uma maior ainda, melhor ainda. E ele encontra um pré-adolescente, um adolescente, ele chama, ele disse, vocês moram aqui? Ele falou, sim, nós moramos aqui, sim. Desde quando? Desde sempre. Tem certeza? Não. Mas tinha uma família aqui, alguns anos, não. Sempre nós estivemos aqui. Aí vem a mãe. Agora já não está mais com o cabelo bandido. Bem arrumado. Bem vestido. E o jovem não acreditando, ainda, o discípulo. A senhora mora aqui? Sim, sempre moramos aqui. Mas eu passei alguns anos atrás aqui. Não, sempre nós estamos aqui. Por último vem o pai. O senhor é proprietário dessa terra desde quando? Desde sempre. Mas eu passei alguns anos atrás aqui. A situação de vocês era deplorável. Era miserável. Era medíocre. Aí ele falou, então, porque o senhor passou aqui no tempo que nós tínhamos uma vaquinha. Uma vaquinha miserável. Dava um pouquinho de leite. Nós fazíamos queijo, comíamos, vendíamos e sobrevivíamos daquilo. Mas um dia, a vaquinha morreu. Não sabemos por que motivo a vaquinha caiu no precipício. E ela morreu. Nós achamos que a nossa vida ia acabar. Porque o que nós achávamos que o que nós tínhamos para sobreviver era apenas aquela maldita vaca. Mas aquilo que parecia ser maldição foi uma bênção na nossa vida. Porque depois que a vaquinha morreu, nós tivemos que nos levantar, olhar ao nosso redor e ver, nós temos uma propriedade, nós temos terra. Nós temos uma terra que tem água, que tem tudo, então vamos nos mexer. Vamos trabalhar. Vamos lá lutar. Vamos nos esforçar. E o que você está vendo aqui é consequência da morte da vaquinha. Dá para entendermos? Dá para fazer um paralelo com o que a gente está falando aqui sobre a necessidade de se batalhar, de se mexer, sendo da zona de conforto. Quando nós nos casamos, irmãos, nós fomos morar num apartamento de aluguel. Hoje é difícil, naquele tempo era muito mais. Aí moramos um tempo no apartamento, o dono do imóvel, como é Pedro de Praia, começou a aumentar demais o preço do aluguel, porque ele queria aproveitar a temporada. Aí fomos morar com uma cunhada, depois morar com outro. Me acordar quase 4 da manhã para vir trabalhar aqui. Aí um dia, meu cunhado, que mora no Rio de Janeiro, pelo qual eu tenho uma gratidão enorme, falou para mim, não sei se foi para mim ou foi para a pastora, por que você não vem morar na minha casa? Não, de grátis. Nem irmão da gente faz isso, né? Irmão da pastora, né? Não era irmão dele. Por que não vem morar? Você não vem morar na minha casa, está ali. Só paga água e luz e fica aí o tempo que vocês quiserem. Eu venho aqui de tempos em tempos. Quando eu venho aqui, vocês ficam ali na casa da minha sogra. Bom, pensa no negócio mamão com açúcar. Casa boa. Praticamente de feito para praia, irmão. No tempo onde eu era aficionado por praia e por pesca. Eu vou ficar aqui o resto da vida. Vou ficar aqui o resto da vida.
E aí, irmão? Você ficaria? Era convidativa a situação. Mas não vou ficar aqui. Na época a gente planejava ter filhos. O que eu vou deixar para meus filhos? Nós viemos para cá. Para pelejar. Para batalhar. Para correr atrás. Ô querido, ô querida, a mensagem dessa noite se resume a sai da zona de conforto. Você acha que você está bem? Do jeito que você está, como você está? Não está não. O Senhor que manda te dizer, não está, te mexe. Aleluia. Te mexe. E o Senhor está te alertando que se você não se mexer, Ele vai dar um jeito de fazer com que você se mexa. Aí você é capaz de você murmurar, é o diabo. Não é o diabo. É Deus matando tua vaquinha. É Deus dizendo, se mexa. Lute. Mas eu não tenho condição. O minúsculo Estado judeu não tem, irmão. Israel, não sei quantos habitantes tem, mas cabe dentro de Santa Catarina. População. O minúsculo Estado judeu não tem. Antes um pouco, vai fazer um ano agora, o primeiro-ministro que fez nas comemorações da criação do Estado, ele lê um texto. Em várias partes do texto, ele sempre citou essa frase. E o nosso minúsculo Estado judeu sempre prevaleceu. Estude as guerras desse povo. Estude as guerras desse povo. E o que o texto nos diz? Porque o Senhor, Ele vai convosco. Ou seja, o Senhor vai conosco para pelejar, mas Ele vai se nós sairmos para pelejar. A gente quer mandar Deus vai e peleja comigo. Não, meu, vem comigo que eu vou contigo. Aleluia. Eu não tenho força, pastor. Irmão, o que o apóstolo Paulo disse? Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Ô Paulo, a minha graça te basta. O próprio apóstolo Paulo disse, chegou um momento da minha vida que eu cheguei desesperançado na vida. Mas o Senhor quer mexer com os nossos brilhos nessa noite, para que nós entendamos que Ele tem algo melhor e maior para nós. Mas só vamos acessar, e temos que acessar esse algo maior se nós nos dispusermos. Lembra de Josué? Josué estava de boa, já estou encerrando aqui. De boa, general, né? Ia para a guerra. Moisés lá em cima do monte com a mão levantada, ele ficava fácil. Uma hora ele cansou, aí vem Abraão e Ur, né? Põe uma pedra embaixo dele, sustenta a mão dele e ganha a guerra. Só que teve um dia, irmãos, que Deus tirou o fôlego de vida de Moisés. E chega para Josué, bate na tenda e falou, ô Josué, meu servo Moisés é morto. Agora o negócio é contigo. Josué sai da tenda, olha quase 2 milhões de pessoas. E gente, é difícil. Ele falou, estou lascado. Sabe o que o Senhor falou? Levanta-te. Passa esse Jordão. Irmão, só existe um Jordão. Mas por que essa expressão, esse Jordão? O Jordão, no seu leito normal, é um avalinho, um ribeirãozinho, como a gente chama aqui. Mas em tempo de cheio, em tempo que as montanhas alvejaram, viram um rio com uma correnteza, dá para fazer rafting. Mas era naquele tempo que Josué tinha que atravessar. Com o rio revolto. Mas levanta e passa esse Jordão. E a mesma ordem para nós como igreja nos dias de hoje. É para hoje. É para já. Então não se estribe. Eu vou esperar, pastor, a situação melhorar. Não espera não.
Espera. Tem uma música secular, ela foi censurada na época do governo militar. Tinha uma frase que dizia assim, ó: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Nessa noite o Senhor está dizendo que você sabe. É o tempo e agora. Não seja como os 10, seja como um Caleb. Que um dia, irmão, chegou assim para o Josué e falou: Josué, vem cá. Tu lembra o que Moisés, homem de Deus, falou a mim a teu respeito? Ah, quer dizer, a meu respeito. Ele disse que quando eu colocasse a ponta do meu pé, eu ia possuir. Eu coloquei. Chegou a hora, Josué. Sabe o que eu quero, Josué? Um terreninho de boa, sem nenhum problema, só chegar e tomar posse, não, Josué. Sabe o que eu quero, Josué? Hebron. O Caleb só tem uma coisa: Hebron ainda está ocupado. Lá em Hebron tem gigante. E daí? Quando a promessa foi feita, eu tinha 40, eu já tinha 85. Mas a mesma disposição eu tenho, irmão. Então me dá Hebron. Me dá Hebron que eu vou tomar posse. Me dá Hebron que eu vou lá tomar posse daquilo que é meu. Lembra quando nós levamos? Certamente o Senhor nos fará possuir a terra. O Senhor se agrada de mim. Então me dá a terra, me dá a posse, me dá a escritura, me dá o título, eu vou lá. E foi. Se levanta, irmão. Se levanta, irmão. Parece que está bom, parece que está confortável, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Esforça-te. Esforça-te. O Senhor nos levantou e nos chamou para pelejar. Não as nossas guerras, não as nossas lutas, mas as guerras dele. Porque nas nossas guerras, nas guerras dele, nas guerras que nós travamos, que são as guerras dele, que ele nos coloca, irmãos, o seu nome será glorificado. Então, irmão, vamos nos preparar para as pelejas do nosso dia a dia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém?